Hey there! Você está aprendendo inglês, mas de vez em quando fica meio confuso, porque parece que várias palavras têm o mesmo significado? Que tal essas palavrinhas aqui? Speak, talk, say e tell. Parece que todas elas são meio que a mesma coisa, né? Se você tem essa dúvida, assista esse vídeo até o final que eu vou matar essa dúvida. Ok, então speak, talk, say e tell, né? Todas essas palavras aí estão se referindo mais ou menos à ação de falar, né? Todas elas se referem um pouco a falar, mas tem algumas diferenças entre elas, né? Se você já tentou botar essas palavras no dicionário, até talvez botar no Google Tradutor, você vai ver que provavelmente a tradução vai ser speak, falar, talk, conversar, say, dizer e tell, contar. Né? Na maioria das vezes a gente vai poder usar essas palavras com esses significados, né? A gente tem essa correspondência boa aí entre essas palavras em inglês e essas palavras em português. Sem problema vai dar pra gente usar essa tradução. Mas tem algumas diferencinhas, tem alguns casos que parece que não é bem o que parece, então eu vou explicar pra vocês aí qual que é a diferença entre essas palavras, tá? Pra ficar bem explicadinho, eu vou dividir essas 4 palavras aí em 2 grupos, né? 2 grupos com 2 palavras cada um. Então vamos ver aí primeiro a diferença entre speak e talk. Speak e talk. Speak e talk parece que eles estão se referindo à mesma coisa, né? Só que em situações um pouquinho diferentes. Olha só, um exemplo seria que speak parece que dá um pouco mais de formalidade do que talk, né? E por causa disso até, speak a gente vai traduzir como falar e talk como conversar, né? Uma coisa um pouquinho mais informal. Então essa seria a primeira diferença aí, speak versus talk. Speak mais formal, talk mais informal. Pra você olhar como isso aí fica na prática, olha só esses 2 exemplos. I was speaking to Mr. Davis. I was speaking to Mr. Davis, né? Eu não sei quem que é o Mr. Davis aí, né? Mas por eu chamar ele de Mr. Davis, né? Provavelmente é alguma coisa mais formal aí, sei lá, talvez seja um advogado, ou sei lá, o meu professor, não sei. Mas a tradução seria, então, eu estava falando com o Sr. Davis. Agora olha só esse outro exemplo. I was talking to my friend. I was talking to my friend. Então eu estava falando ou eu estava conversando com o meu amigo. Parece que é uma situação um pouquinho mais informal, né? Então a gente pode usar o talk em vez do speak, né? Ele gera um pouquinho mais de informalidade. Tá, então repara que nesses 2 exemplos aí, eu usei a preposição to, né? I was speaking to, I was talking to, né? Nos 2 eu usei to. Isso pode ser meio esquisito, até porque quando a gente fala em português, a gente normalmente usa falar com, né? Conversar com. Aí parece que a gente vai usar o with. Aqui, atenção, sem problema, né? Dá pra gente trocar por with. Não é totalmente errado eu falar I was speaking with ou I was talking with. Só que o to, ele é um pouquinho mais utilizado. Na prática não vai fazer muita diferença. Na teoria eu já vi várias explicações sobre isso, to versus with, para esses verbos, né? Tem gente que diz que o to dá também um pouco mais de formalidade, que o with seria mais uma conversa assim em que o meu interlocutor pode me responder e vai ser mais um diálogo, enquanto que o to seria mais tipo uma palestra ou algo do tipo em que mais eu vou falar. Então quando eu vou falar speak to, eu tô falando e as pessoas estão me ouvindo. Quando eu falo speak with, parece que eu tô conversando com umas pessoas que vão me responder também. Na prática, isso até funciona, mas não é em 100% dos casos. Vai ter vezes que você vai ver trocado, então meio que assim, olha, sem problema. Pode ser to, pode ser with. O mais usado é to. Repara que daí uma outra preposição que a gente poderia usar com speak ou com talk seria o about. About, daí não dá a ideia de com quem que você está falando, dá a ideia de sobre o que você está falando. Então, speak about seria falar sobre alguma coisa. E talk about, mesma coisa, né? I was talking about the weather, sei lá, né? Eu estava falando sobre o clima, né? Então, o about sobre, o to ou with seria com a pessoa que eu estou falando. Ok, mais uma diferença aí entre o speak e o talk. Quando eu vou falar sobre línguas, sobre idiomas, eu sempre vou usar o speak. Então olha só esse exemplo. I can speak Portuguese and English. I can speak Portuguese and English, né? Eu consigo falar ou eu falo português e inglês, né? Então, nesse caso, quando a gente vai falar um idioma, a gente não vai usar talk. Não existe I talk English. I speak English, tá? Então, quando você vai falar um idioma, você vai usar o verbo speak. Você até poderia usar o talk se fosse I was talking in English, né? Então, tipo, eu tava conversando, eu tava falando em inglês. Aí tudo bem. Mas se você quer dizer eu falo inglês ou algo do tipo, eu falo italiano, né? Quando você quer dizer que domina uma língua, aí seria speak. I speak English.
Outro significado de speak também pode ter o sentido de discursar, né? Então aí a gente lembra também mais de uma coisa mais formal. Então olha só esse exemplo. The minister is speaking on the consequences of war. The minister is speaking on the consequences of war. Então o ministro, ele está discursando, né? Seria uma palavra mais apropriada. Ele está discursando sobre as consequências da guerra. E quando a gente vai usar o speak como discursar, a gente vai usar essa preposição on, né? Fica um pouquinho diferente aí. To speak on, aí tem a ideia mais de discursar, uma coisa mais formal, né? Tá, então só para fechar esse quadro aí de speak versus talk, a gente já viu um pouquinho sobre o speak, e o talk, ele é usado em situações mais informais, né, como eu já disse, e principalmente também ele pode ser traduzido como conversar. Então olha só nesse exemplo. I just wanna talk to you. I just wanna talk to you. Eu só quero conversar com você, né? Tranquilo, traduzir assim. E tem um último contexto aí que a gente vai mudar um pouquinho a tradução ali do talk. Não vai ficar muito bom conversar. Que seria quando a gente fala do talk about, né? Já falei ali pra vocês da preposição about, seria sobre. Então olha só esse exemplo. She loves to talk about makeup. She loves to talk about makeup, né? Ela adora falar sobre, ou ela ama falar sobre maquiagem. Então, quando eu falo to talk about, eu não vou traduzir por conversar. Ficaria mais como falar sobre. Beleza, agora entrando no segundo grupo ali que eu tinha feito, né? O do say versus tell. Então, qual que é a diferença entre say versus tell? Lá no início do vídeo, eu te disse então que o say seria traduzido por dizer, né? Se você botar aí num dicionário. E o tell seria contar. Beleza, mas de vez em quando isso não vai dar muito certo. A diferença entre eles dois é bem interessante. Eu poderia dizer que o say, o verbo say, ele foca mais no conteúdo da mensagem do que nas pessoas. Então quando eu uso say, é porque eu quero focar mais no que foi dito do que para quem foi dito necessariamente, tá? Olha só esse exemplo. My brother said that we cannot go further. My brother said that we cannot go further. Então a tradução disso seria: meu irmão disse que a gente não pode ir adiante. Meu irmão disse que a gente não pode ir adiante. Eu usei o say porque eu quero focar no conteúdo. Então o que ele disse? Que a gente não pode ir adiante. Eu não disse pra quem que ele disse, se de repente, sei lá, ele disse isso pra mim, ou se ele disse isso pra nós, pra um grupo, ou se de repente ele disse pro meu pai, que depois me falou, não importa. Só o say, ele foca mais no conteúdo. Então o que importa ali é que a gente não pode ir adiante. Olha só esse outro exemplo. Like my mom used to say, barking dogs never bite. Like my mom used to say, barking dogs never bite. Então, eu não estou interessado para quem que a minha mãe falava aquilo, né? A tradução seria, como a minha mãe costuma dizer, cachorro que late não morde, né? Um ditado ali. Então, não importa para quem que a minha mãe falava aquilo, se era para mim, se era para todo mundo, enfim. O que importa é que ela dizia aquilo, cachorro que late não morde. Então, o say, ele foca mais no conteúdo do que nas pessoas. Tem uma outra situação que a gente pode usar o say também, que é como uma ênfase. Olha só, se eu disser I say we go this way. I say we go this way. Né? Eu digo que a gente vai por esse lado, né? Por esse caminho. Então tá fazendo mais uma ênfase ali, né? Esse I say seria mais uma para enfatizar, assim, eu digo que eu vou por esse caminho. Daí não tem tanto a ver com o conteúdo aí. Tá, e por último aí, o tell, então, né? O tell, ele foca mais em algo que é dito, só que é dito para alguém, né? Então ele dá ênfase aí nas pessoas que estão envolvidas e não só no conteúdo da mensagem, né? A exemplo do say. Então o tell, parece que tu tem que falar que alguém tell para alguém, senão fica meio estranho. Olha só, I wanna tell you something. I wanna tell you something. Então, né, eu quero dizer alguma coisa pra você. Se eu só falar I wanna tell, parece que fica faltando aí pra quem que é que eu quero conversar, que eu quero contar alguma coisa, né? Então poderia ser bem traduzido por contar, mas o que eu quero que você entenda é que o tell, ele dá bastante ênfase nas pessoas que estão envolvidas. Então, I wanna tell you something. Eu quero contar uma coisa pra você. Olha só mais esse exemplo, um segundo exemplo. He told me I could be a great pianist. He told me I could be a great pianist, né? Então alguém aí, né? Ele me disse, então isso é importante, né? Tem ele e tem eu. Quando a gente usa o tell, eu usei ele no passado, né? He told me I could be a great pianist, né? Então quando a gente usa o tell, tem que mostrar aí quais são as pessoas que estão envolvidas. Então é ele
que disse pra mim, e o que ele disse? Que eu poderia ser, então, um grande pianista, né? Então o tell, ele foca bastante aí nas pessoas que estão envolvidas. Tá, então repara que quando a gente usa o tell aí, a exemplo desses exemplos que eu dei, a gente não precisa usar as preposições, né? Aquelas preposições ali to, with, que a gente usava lá no início ali no speak e no talk, né? Então, no tell, a gente simplesmente fala as pessoas. Se você lembra ali do exemplo que eu dei, era I wanna tell you, né? I wanna tell you. Eu quero te contar. Não usei nenhuma preposição. Ou he told me. He told me, né? Ele contou pra mim. Em inglês eu não usei nenhuma preposição, foi simplesmente he told me, né? Então a gente não usa preposições com o verbo tell. E para finalizar aí, tem mais uma situação que a gente usa o tell, que é quando a gente quer avisar alguma coisa, né? Daí não dá muito para traduzir por contar. O tell, então, ele tem uma ideia de avisar alguma pessoa. Olha só, I told you not to do that. I told you not to do that. Eu te avisei para não fazer isso, né? A gente até poderia traduzir por contar, mas não seria a melhor tradução, né? Seria mais algo como avisar, né? I told you seria eu te avisei, né? Então se de repente você faz alguma coisa errada lá e eu falo I told you, né? Seria eu te avisei, não muito eu te contei. E I told you not to do that, eu te avisei para não fazer isso. Então, era isso aí por hoje. Eu espero que você tenha entendido a diferença entre speak, talk, say e tell. Espero que eu tenha deixado aí para você um pouquinho mais fácil, né, a diferença entre esses verbos. Se ainda tem alguma dúvida, não hesite em fazer um comentário aí, fazer a sua pergunta aí nos comentários. E também não esquece de seguir aí a nossa página Clube de Inglês no Instagram e no YouTube. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. See you guys on the next video.